que mesmo com o apoio declarado de alguns MDBistas à pré-candidatura de Fábio Novo, o senador Marcelo Castro sinaliza com a candidatura própria do partido. Para o fim da informação tem os detalhes. Vamos trazer o nosso querido Tuxê! Tássio Cruz, boa tarde, seja bem-vindo. Bom, eu vou deixar o Tássio fazer as explicações, conversar, e depois eu vou fazer uma pergunta ao Tássio sobre esse assunto. Mas assim, Tássio, o senador Marcelo Castro tem mantido essa linha de dizer o seguinte, olha, o que é, inclusive na coluna de amanhã eu falo sobre isso, o que é melhor, candidatura própria, né, da base, de um candidato só da base, governista, ou cada partido lança seu candidato, né? Se os partidos decidirem apoiar Fábio Novo, vai ter um problema aí, porque o PSD já manifestou interesse de cara que quer indicar o vice. O MDB, se for apoiar, também vai querer indicar o vice. Quer dizer, o MDB está na encruzilhada aí, né, Tássio? É isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Segue o MDB, principalmente aqui da capital, muito dividido, né, Douglas? A gente trouxe recentemente uma cartela mostrando 6 possíveis caminhos do MDB. Tem gente que ainda defende apoiar a doutor Pessoa, tem gente que quer o filho como vice, tem gente que quer um candidato, outros querem outro, outros querem apoiar o PSD. E diante desse cenário de total divisão do partido aqui na capital, nós conversamos hoje com o senador Marcelo Castro pela manhã e foi o que eu perguntei a ele, Douglas, o que ele achou, por exemplo, de MDBista no evento de lançamento da candidatura de Fábio Novo e MDBista, como João Madison, por exemplo, defendendo publicamente o nome do filho como vice de Fábio Novo. Vamos ouvir o que ele disse, na volta a gente comenta. Todos nós tiramos foto, mas isso não quer dizer apoio. O partido vai esperar o momento de tomar uma decisão. A decisão pode ser apoiar o Fábio Novo, mas o partido não se decidiu ainda. Aí, pouco antes dele dizer isso, Douglas, eu falei sobre esses MDBistas que estariam apoiando Fábio Novo. E ele disse assim, somente a Ana Paula foi no evento, quais são os outros? E aí eu citei nominalmente João Madison, também Ziza Carvalho e recentemente Pablo Santos, que tirou foto com Fábio Novo, né? 4 deputados de uma bancada que já se antecipa, né? Que já, mesmo o MDB não tendo definido, quase a metade da bancada já se define e declara apoio ao Fábio Novo, que mostra essa fissura, essa divisão dentro da sigla, como você disse, que pondera lançar uma candidatura própria, que pelas pesquisas se mostra muito pouco viável. Os nomes cogitados pelo MDB aparecem muito mal nas pesquisas divulgadas. Paulo Márcio, né, diretor do Hospital Universitário aqui da capital. Marcos Aurélio, que é do PSD e poderia fazer uma composição com o MDB, também aparece com baixos percentuais nas pesquisas, o que leva o partido a ponderar se terá ou não candidatura própria. E outro ponto que a gente vem destacando aqui que é interessante, será que seria a melhor estratégia dividir os votos da base em um primeiro turno? Isso não poderia favorecer a Silvio Mendes e desidratar uma candidatura, por exemplo, de Fábio Novo, ou Silvio, ou Bárbara, ou Luciano, né, candidato da base aliada, não poderia favorecer um desses 3 em detrimento de desidratar uma candidatura de Fábio Novo? Então, isso tudo é ponderado e Marcelo Castro, mais uma vez, Douglas, vê uma unidade em um MDB completamente dividido. Parece que o MDB que a gente está vendo é outro, não é esse MDB que Marcelo Castro descreve aí, não. Aquela história, né? O MDB discute como sempre e não resolve como nunca, né? Então, mas assim, o deputado Henrique Pires ficou chateado porque surgiu um boato aí de que havia uma deliberação do MDB, uma decisão liberando os parlamentares para apoiarem quem eles quisessem, o que não é verdade, mas aí você tem aí, por exemplo, Pablo Santos, o deputado estadual Pablo Santos, secretário de Turismo, apoia porque é um caminho de mão dupla. Ele é apoiado pelo PT lá em Pix, é o candidato do governador Rafael Fonteles. Não há como o secretário agir de uma forma diferente. Ele está sendo coerente, o secretário de Turismo, Pablo Santos. Mas aí nós temos Ziza Carvalho, Ana Paula e João Madison. Os 3 querendo apoiar Fábio Novo. Deputado Henrique Pires lançando candidatura própria.
né? E Temístocles defendendo Paulo Márcio. Né? E aí o que é que ocorre? Ou o senador Marcelo Castro chama o grupo para conversar, ou então essa situação de divisão está agradando ele. Está agradando ele, porque não é possível que numa conjuntura tão difícil como essa, eu dizia inclusive que essa questão de crise virou um contágio, né? MDB em crise, o PT passou por crise, o PL está em crise, PV em crise, né? Então, republicanos passou por crise recentemente. Então, assim, se o senador Marcelo Castro deve estar dizendo assim, não, eu vou deixar, porque quanto pior, melhor, em termos de confusão, seja a estratégia dele. Se não é, que eu acredito que não seja, ele tem que chamar logo os MDBistas para conversarem. Quando você deixa isso por mais tempo, Tássio, fica difícil você reaglutinar, no caso, uma decisão por candidatura própria. Douglas, eu diria que eu chamaria essa crise de tensão pré-eleição, né? Uma crise aí que tem afetado todos os partidos, mas como você disse, essa falta de mobilização do MDB prejudica a estratégia, principalmente do bloco aliado, porque não dá essa possibilidade de discussão de uma melhor estratégia, né? Quando um escolhe um caminho sem consultar a base, é um indício, né, de que está se decidindo mesmo sem consultar. E outro ponto interessante, essa crise de hoje, Douglas, essa dificuldade do MDB se unir hoje, se a gente projetar daqui a 2, 3 anos no pleito municipal, se o partido não consegue se unir nem para decidir a eleição municipal de Teresina, será que vai se unir no âmbito estadual? Será que vai conseguir formatar uma estratégia no campo estadual daqui a 2, 3 anos? Então mostra que essa chegada de vários deputados, essa fusão cruzada entre MDB e PSD, deixou marcas, e essas marcas evidenciam uma divisão ainda maior dentro da legenda, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, o deputado georgiano mais votado do MDB, onde é que está nessa discussão, né? Então, mesmo tendo raízes no PSD. Então, é interessante ver que essa fusão e essa chegada de muitos parlamentares ao MDB trouxe mais dúvidas do que certezas ao MDB, trouxe mais divisão. Eu diria que é um processo complicado que vai se repetir daqui a 2, 3 anos e o partido vai precisar de ainda mais maturidade para discutir essas dificuldades. Tássio Cruz, daqui a pouco, Política do Dia. Daqui a pouquinho vamos falar então do PSD. Júlio César falou hoje, conversou com a nossa equipe e mais uma vez demonstrou incertezas sobre a eleição de Teresina. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Até já, Tássio Cruz.